Com a santa paz do Senhor e gloriosa, eu gostaria aqui de deixar algum ensinamento aqui a respeito da vontade de Deus sobre os pastores, presidente, pastores aqueles pastores presidentes e aqueles outros que não são pastor presidente. Eu quero deixar aqui bem claro, você que é pastor, você pode perguntar para Deus aí agora se o que eu estou falando aqui é mentira. Então eu vou deixar um ensinamento para você saber quem são os pastores que Deus chamou e quem são os pastores que Deus não chamou, tá? E você vai saber a verdade aqui e agora, Então vamos ver como é que nós conhecemos os pastores que Deus chamou. Muito bem. Pastor e presidente. Vou começar com o pastor presidente. O pastor presidente, quando ele é chamado por Deus e não por homem, esse pastor, ele se transforma numa coluna maciça que encosta nas nuvens. Ele é uma coluna de todo o ministério. Então nesse pastor ninguém pode tocar. Só pode falar com esse pastor quando Deus dá permissão a falar, Só quando dá permissão a falar. Então aqueles pastores que estão abaixo dele, tudo que for fazer na igreja tem que consultar ele. Porque consultando ele, ele pede permissão para Deus dar permissão para o pastor que está na igreja fazer as coisas de Deus. Não pense o pastor que está lá embaixo, no primeiro degrau ou segundo degrau, ele não está acima do pastor presidente. Então o pastor presidente é uma coluna maciça que encosta nas nuvens. E toda vez que Deus vai levar o pastor, Deus manda avisar que vai levar. Por quê? Porque o profeta vai até o pastor avisar. Deus tem o profeta dele na terra para avisar. Nós temos os outros pastores, que eles precisam saber se Deus chamou ele. Para você ser um pastor, não adianta você saber ler, só ler, que a letra mata. Você tem que ser um pastor movimentado por Deus, deixar Deus te procurar. Então existe um cajado que mede 1 metro de diâmetro, de altura, Esse cajado serve para libertar homem que vira cobra e mulher que vira cobra, que ninguém vê. Então o que acontece? O pastor tem o cajado e ele sabe quem vira cobra e quem não vira. Porque o pastor que Deus chamou, Deus mostra para ele, Então como você deve saber se Deus te chamou? Agora vamos ver a carta de motorista do pastor. O pastor que Deus chamou, quando ele está com a carta D ou E, ele está pronto para dirigir carreta. Isso quer dizer igreja grande, Porque se Deus não chamar ele e ele for dirigir, ele dirige o carro sem freio. O anjo manda ele parar o carro e ele não consegue frear, porque ele está irregular diante de Deus. Deus não mandou ele dirigir aquela igreja. Existe um pastor também que dirige trabalho pequeno, que Deus, quando manda falar, o profeta vai falar com um trabalho pequeno também. Que é aquele pastor que dirige jipe do quartel. O trabalho dele é aprovado por Deus. Deus chamou ele para fazer o trabalho, mas acontece que o trabalho dele é pequeno. Mas independente disso, Deus chamou aquele pastor para fazer a obra. Então Deus mostra jipe. Mas quando o pastor está preparado para dirigir a igreja grande que Deus mandou, é ônibus ou carreta, E o pastor presidente, o pastor que Deus chamou, ele também tem outra aparência para ser conhecido. O profeta conhece o pastor presidente como uma coluna maciça que encosta nas nuvens, e o profeta conhece o pastor parecido com a baleia do mar. Então a baleia do mar é o pastor. Então quando Deus manda um anjo do céu e fisga uma baleia, é porque eu peguei um pastor e eu vou buscar ele está desviado. Então o que acontece? Deus trabalha dessa maneira. E não adianta o homem te ungir quando Deus não te ungiu. Porque o paralítico só fica em pé através da unção de Deus. Ninguém consegue fazer nada sem ele, Ninguém consegue fazer. Então, já que você é obreiro de uma igreja, não importa a igreja que você seja obreiro, você tem que seguir a norma espiritual, Você não pode pôr a mão na cabeça de ninguém sem permissão do pastor daquelas ovelhas. Então, quando alguém for visitar a sua igreja, de outro ministério, peça permissão para o pastor delas para tu pôr a mão. Não coloca a mão porque ela não é do seu ministério e você está desrespeitando o pastor e Deus não vai te usar. Porque é assim a norma espiritual, tá? Aprendendo aí. E outra coisa, quem fala em língua estranha não pode profetizar na igreja. Porque quem fala em língua estranha edifica a si próprio, tá? Não fala com os homens, fala somente com o anjo e com Deus. Mas bom é que profetizasse. E tem pessoas que falam em língua estranha e querem que Deus cure enfermos, quando nem ele mesmo consegue ser curado. A verdade é essa. Porque se o Espírito Santo curasse a pessoa, Miriam, que foi leprosa, da cabeça ao pé, porque tocou no profeta Moisés, ela tinha se curado. Mas Deus permitiu a lepra ficar lá, e para a lepra sumir,
Deus mandou Moisés pôr a mão dele na cabeça dela, que a lepra sumia. Que quem leprou foi Deus, não foi homem. Então tá aí. Então você quer ser um profeta, né? Aqui o Senhor está falando sobre, né, Elias. O Senhor está mandando falar aqui sobre Elias, né? Eu estou falando sobre o pastor e sobre Elias. Então, o pastor presidente, ele conhece todas as ferramentas celestiais. Do fogo, da brasa até a labareda. Ninguém consegue enganar o pastor. Nós somos o graveto. E quando o graveto pega fogo, o fogo derrete imagem no fogo, o fogo mata câncer, o fogo queima macumba, bruxaria, feitiçaria, magia negra, tudo é destruído no fogo. E Deus cura o paralítico, cura o cego e cura o mudo. Porque Deus tem esse poder. Mas depende muito do anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor presidente. Então tudo que você for fazer, passa por ele. Vai fazer uma campanha, pede para o pastor orar para Deus confirmar a campanha. Se você não fizer isso, é porque você não tem confiança do dom que você tem. Porque Deus, o pastor vai perguntar para Deus se você tem o dom, tá com a ferramenta para essa finalidade. Então, se você não for no pastor, é sinal que você não tem a ferramenta. Sem ferramenta não dá para trabalhar, porque paralisia só anda com a vontade de Deus e com a unção de Deus, tá? Aí você vai colocar a sua mão. Se o pastor perguntar para Deus e Deus dá permissão, é porque você vai colocar a sua mão e já não é mais sua mão. Quando você colocar a sua mão, vai subir sozinho, igual um elevador de prédio. E o paralítico vai levantar e andar. Ele vai sair da cadeira de roda se ninguém usar força carnal. Vai levantar sozinho da cadeira de roda. Pode pesar 80 quilos, 60 quilos, que Deus põe em pé. Mas é preciso ser profeta de Deus, tá? É preciso ser profeta de Deus para poder chegar nesse ponto. Eu conheci um pastor, Deus está mandando eu falar aqui, eu vou falar. Eu conheci o pastor Brígido, muito famoso em São Vicente, Santos, Cubatão. Ele fundou várias igrejas, era um homem de Deus. E eu não conhecia ele. Aí uma pessoa veio me buscar para ir até a casa onde o pastor se encontrava. Aí cheguei lá, o pastor falou que a minha fama chegou a São Vicente, ele veio me conhecer pessoalmente. Ele tinha 80 anos de evangelho, nunca se desviou, e tinha também a missionária com 70 anos, e tinha um outro pastor com 60. E ali, eu dobrei o joelho no chão e falei, pastor, eu não sou digno de orar por ninguém, mas o senhor pode orar por mim, porque o senhor tem 80 anos, e 80 anos de evangelho não é 2 dias. Eu comecei agora, eu sou verde ainda, eu sou novo. Diante do seu tempo eu sou novo. Aí quando eu dobrei o joelho, Deus falou para ele, não, levanta, é ele que vai pôr a mão na sua cabeça. Não é o de 80 anos que vai pôr a mão na cabeça tua, é você que vai pôr na cabeça dele. Porque ele vai falar em língua estranha e você vai profetizar para ele. Então o profeta, ele não fala em língua estranha, ele profetiza. Aí quando eu coloquei a mão, pastor, Deus encheu ele do Espírito Santo, fundador da Assembleia do Correio, é um homem muito conhecido. E aí, quando ele começou a falar língua estranha, o Espírito de Deus falou para mim que ele ia me perguntar o que eu falei na boca dele. E eu tinha que saber, porque tinha um dom de interpretação ali do lado, que era a esposa. E eu não podia mentir. Então ali, na hora que ele começou a falar, eu disse a ele, falei, você edificou você mesmo, porque quem fala em língua estranha não edifica ninguém que está aqui, mas Deus me mandou interpretar a sua língua e falar o que você falou com você mesmo. Você estava orando 3 vezes na noite, agora está orando 2 vezes, porque a cuba do joelho estragou. Você está com a cuba do joelho estragada. Então você não consegue mais ficar de joelho. Certo? Foi o que você falou na língua estranha. Aí ele falou, e qual perna que é? Aí, na hora que eu fui colocar a mão, Deus me usa de vários jeitos. O osso da mão soltou. Quando o osso da mão soltou, o senhor disse, fala que é essa perna aqui. Aí o homem caiu em pranto de choro, né? Foi chorando para a casa dele, embora. A lágrima ocupou os olhos dele. E ali ele entrou no carro chorando e disse para mim assim, se você quiser eu vou te empossar em Santos para tu cuidar de uma mocidade. Aí eu falei para ele, eu não posso, porque Deus deu crescimento em mim, mas não deu na minha mulher. Eu espero Deus dar o crescimento do céu nela, porque quando Deus dá o crescimento do céu nela, ela vai trabalhar junto comigo. E ele foi embora e ele foi para a casa dele. Ele está me entendendo? Então você que quer ser um pastor, não deve enganar, não deixa ninguém te enganar. Busque a primeira vontade de Deus na sua vida. Porque tem pastor para dirigir igreja pequena e pastor para dirigir igreja grande. É que nem o Detran. No Detran, quem dirige ônibus tem carta E e D. O pastor que está dirigindo carro amador, a carta dele não é E, porque ele dirige Jeep. Eu vejo o Jeep do quartel, é aprovado por Deus, né? Deus aprova o trabalho daquele pastor, mas ele não pode dirigir igrejas grandes. Eu tenho até o nome dos pastores aqui que dirigem igreja pequena, que Deus já falou para mim, que é chamado por ele, mas não
para dirigir igreja grande, eu vejo ele com igreja pequena. Ele foi chamado para dirigir igreja pequena, não vai dar certo na igreja grande, porque Deus vai usar ele na pequena. Como é que pode? Então, a carta desse pastor, ela está registrada no Detran do céu, porque Jesus registrou o pastor presidente, que vira uma coluna maciça que encosta nas nuvens, também ele está registrado lá, porque Deus chamou ele. Mas se você é pastor e você não vira uma coluna diante de Deus maciça, encosta nas nuvens, é porque Deus não te chamou. Então eles abrem a igreja e fecham, porque eu disse, a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu abro ninguém fecha. Então, se você abriu a igreja e fechou, porque eu não mandei você abrir. Deus não mandou você abrir, certo? Você abriu porque você quis e porque tinha dinheiro para abrir, mas eu não mandei. Então, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Tá aí, você que é um pastor de vira uma coluna maciça no céu, você está de parabéns, porque Deus te escolheu, te chamou, você está com um cajado. As pessoas da sua igreja podem confiar em você, porque quando você orar para Deus abrir uma porta de emprego, Deus vai abrir, porque o cajado está na mão dele. Mas quem não tem cajado na mão, o irmão vai passar necessidade, porque ele não tem autoridade nem para ele para abrir uma porta. A verdade é essa. Eu tenho que falar a verdade, porque Deus me chamou, me capacitou, eu tenho que falar a verdade. Eu conheço pastores que eles só têm o Espírito Santo, e ele quer pastorear. E agora, como é que a porta vai abrir? Fala para mim, como é que o paralítico vai andar se ele fala em língua estranha e não é profeta? Fala para mim, o paralítico só anda através do profeta. Você lê a Bíblia lá, ela diz assim, aquele que fala em língua estranha edifica a si próprio, e não aos outros. Fala com Deus e com o anjo. Mas o profeta edifica a perna do paralítico, porque se o profeta estiver na igreja, o paralítico anda. Porque a presença de Deus vai estar ali, porque Deus chamou aquele profeta para profetizar para os homens, e não em língua estranha. Então você que fala em língua estranha aí, é de Deus? É, não precisa se preocupar. Mas o bom é que você fale em língua estranha e peça o dom de profetizar, de profeta. Porque aí Deus vai te dar autoridade para curar os enfermos, paralítico, surdo, mudo. Você vai colocar a mão, sua mão vai subir, o paralítico vai ficar em pé. A verdade é essa. Mas se Deus não te deu o dom, você não tem bom agora, vamos falar sobre o missionário. Missionário que Deus manda, não que o homem manda, que Deus manda. Existe um missionário que Deus manda e que não vai por força. Porque se ele for por força, ele vai apanhar lá no país que ele chegou. Então, quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Então, tem muitos missionários que andou arrumando confusão onde foi. Porque Deus não lhe mandou. Porque você foi por força e a violência chegou lá. Agora você vai ver como você descobre que Deus mandou você ir. Presta atenção. Primeiro item. Eu falei do pastor. O primeiro item do missionário é uma vara de pesca celestial. Você não vai estar enquadrado no muito chamado. Deus vai escolher o peixe e vai mandar você buscar. E você vai lá onde ele está. Aí esse anzol, ele cresce dentro dos humanos. Você consegue pegar 50 pessoas numa fisgada só. Esse anzol enche uma igreja. Deus enche uma igreja com um anzol só. Vai vendo? Agora, tem muitos chamados que chamaram, mas Deus não escolheu ninguém. Então eles chamam, mas Deus não escolhe. Outros vai por força, a violência chega lá. Então espera Deus te mandar. E quando Deus te mandar, você vai ficar sabendo. Deus vai te colocar no avião sem comprar passagem. Você vai pregar lá dentro. A Bíblia vai aparecer na sua mão. A sua voz vai virar a voz de trovão. E você vai saber que Deus te chamou para levar o evangelho. Tá? E quando você for levar esse evangelho, que você chegar lá, você vai ser recebido por outras pessoas que já estão te esperando. Porque Deus já mostrou você na revelação para pregar naquela igreja. Você vai ter casa para ficar, você não precisa pedir nada para ninguém, porque Deus já preparou, foi tudo, tá? Outra coisa, não precisa estudar idioma, porque Deus, o mesmo sol que aquece o Brasil, aquece Angola, aquece a China. Então esse Deus, ele fala em todo o idioma. Então precisa discernir a língua chinesa na boca do chinês e discernir o demônio chinês que está lá. Então precisa de autoridade, né? Precisa de dom de interpretação de língua, dom de interpretação de voz. Tudo isso o missionário precisa. De uma vara de pesca celestial com os alcestes dentro dos humanos. A cura divina tem que ir junto com você para o paralítico andar. Tá vendo para você ver? O dom da palavra. O céu tem que abrir, a Bíblia aparecer aberta para você saber que Deus te mandou pregar. Você está armado, sem precisar de arma de fogo. Você derruba de longe. Tá vendo? Você levanta a mão, o cabra cai. Porque você é a autoridade de Deus, não é de homem. A conversa é outra. O cara tá armado, você toma a arma dele sem ele saber. Quando ele pensa que não, você já viu ele longe, antes de ele chegar perto de você. O negócio é muito sério. Então, aí tá, você que tá com um armamento celestial, uma vara de pesca, que o anzol cresce dentro dos humanos,
O dom da palavra, ela aparece aberta assim nas nuvens. Quando você ora, é Deus que te chamou. Quando ele lê a Bíblia para você falar também, é Deus que te chamou, é dom. Deus lê, entra no meio da sua cabeça e na boca. Deus manda tu falar lá com grandão. Então Deus só fala com grandão. Deus não fala com pequenininho, só com grandão. Então eu estou falando aqui com o pastor presidente da obra. Você que Deus te chamou. Você que Deus te escolheu e te chamou. É diferente dos outros. Você é diferente por quê? Porque você, na presença de Deus, você vira uma coluna maciça que encosta nas nuvens. E quando Deus vem te buscar, ele manda o profeta avisar. Vai dar terremoto na coluna. É porque o pastor presidente vai embora. Então Deus, ele recolhe. Toma a ovelha do pastor e toma também o pastor das ovelhas. É assim que Deus faz. Então toda vez que Deus manda avisar, ele leva um. A verdade é essa. Porque Deus, quando fala, a terra se treme. Então tá aí. Parabéns para você que é um missionário e está com anzol que cresce dentro dos humanos, né? Você que Deus escolhe o peixe para você buscar, porque Ele te escolheu para a pescaria. Ele chamou você para pescar peixe. Parabéns para você, tá? Você está nota 10 para você no céu e aqui na terra, diante dos homens. Para você que põe a mão, sua mão sobe, o paralítico anda. Também nota 10 para você. Você faz a diferença no meio do povo da terra, tá? Você que ora e Deus mostra o prato de boca para baixo para você pôr comida para o seu irmão, também você está de parabéns. Foi Deus que te chamou, sabe? Porque quando seu irmão está com fome, você ora, o prato aparece de boca para baixo porque não tem comida. Você vai lá e põe comida, tá? Mas para você que não tem dom nenhum e a sua carta não tem validade no céu, é melhor você fazer um concerto com Deus para a sua carta ter validade. Porque aqui na terra o homem faz o que quer. Mas no céu quem manda é Deus. Ninguém manda lá, quem manda é Ele. Então vou citar algumas coisas aqui. Tem pessoas vendendo roupa velha da igreja. Deus não se agrada. Ele mandou dar de graça tudo que ganhou de graça. Você é contra a palavra, você está vendendo. Tem pessoas que pegam as coisas dos outros e não devolvem. O machado caiu no rio, desencabou. Eliseu orou e devolveu o machado o dono. As pessoas pegam o que é dos outros e não devolvem. Dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. César do mascate, César do posto de gasolina, César da loja 100, César do cartão de crédito, César da prefeitura, César do bujão de gás, César do telefone, César da conta de luz, o César da conta da água. E assim vai. Então não adianta levar o dinheiro para a igreja e deixar de dever César. Então Jesus disse, dê a César tudo que for de César e depois você dê a Deus tudo que é de Deus. Então estão contra a minha palavra. Eu disse, né? Eu disse na minha palavra, a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem. Então quem fala que o mundo está acabando, está contra a minha palavra, tá? E Jesus veio um dia, mas ele não avisou que hora que é. A hora ninguém sabe, tá aí. Então, Jesus disse, aquele que crê será salvo. Tem pessoas batendo no peito falando que tá. Tem pessoas pregando na igreja que o celular e televisão tira o povo da igreja. A Bíblia diz, quem nos separar do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, a altura, o porvir, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. E por que então um celular tira você da igreja? É falta de unção para o paralítico andar. Ninguém está preocupado com ele. Jesus disse, eu não quero ninguém trabalhando pela comida que perece, mas quero que trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Então quem trabalha na igreja pela comida que perece, Deus não se agrada. Tá? Ceia. Examine o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come bebe dignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo como o Senhor no pão. Qual foi o dia que o pão cresceu na sua boca? Aí você pergunta para o pastor presidente da obra, aquele que é uma coluna, pastor, me dá uma informação do céu. O pão da ceia cresce na boca da gente? Pergunte ao seu pastor. Aleluia! Glória, glória! Pergunta aleluia para o pastor presidente, aleluia! Ele vai te informar do céu, as coisas do céu. Pergunta para ele. Pastor, aleluia. Temos que definir o corpo de Cristo no pão. Qual foi o dia que o pão cresceu na sua boca da ceia? E ele vai te falar. Quantas vezes o paralítico andou, pastor? Ele vai te falar. Se ele for profeta, ele vai te falar. Ele tem o que contar. Porque eu perdi a conta de contar o que Deus faz. Eu perdi a conta. A verdade é essa. Aí você se informa com o pastor, chama o pastor presidente para uma conversa, você que é obreiro, e manda ele te explicar como é que funciona as coisas do céu, que ele vai te explicar. Eu estou explicando o básico aqui, tem coisas profundas que eu não posso falar aqui. Coisas extremo de Deus que eu não posso contar aqui. Mas eu posso contar para um pastor presidente em particular, eu e ele.
o extremo de Deus, que é a coisa mais linda que pode existir. Tudo o que aconteceu no passado é realidade. Eu não posso ficar contando que Jesus curou 10 leprosos, somente isso. Ah, Jesus curou 10 leprosos, Jesus curou o paralítico. E Jesus não me usou para curar ninguém. Como é que eu vou provar que ele me chamou? Fala para mim. Eu vou contar o que ele fez e não vou contar o que ele está fazendo. Aí o tempo vai se passando na igreja e eu estou lá falando que Deus me usa e não vi Deus fazer nada. Então adianta eu ser um obreiro desse? Aí eu vou ter leitura para contar o que ele fez. Ah, Jesus curou o fluxo de sangue. A mulher estava com hemorragia e Jesus não curou. E aí? Então vamos lá. Vamos contar o que Jesus faz então? Vamos contar. Jesus pôs o paralítico em pé, aqui na Praia Grande. Jesus ressuscitou uma mulher que tinha morrido. Está registrado na Santa Casa lá. Chegou viva. Morreu, a ambulância veio buscar, o defunto voltou vivo para o hospital. Né? Jesus pôs o paralítico em pé. Jesus matou um câncer de um seio podre de uma mulher. Né? Isso aí é o que Jesus faz. Estou contando o que ele faz aqui agora, tá? Eu conto o que ele fez no passado, mas também eu tenho que contar o que ele está fazendo aqui. Jesus abriu a madre de uma mulher que tinha uma dor maligna na barriga. Só dor. Jesus libertou uma obreira que estava com o demônio dentro de uma barriga dela. Eu abri os braços, a mulher do pastor perguntou porque eu estava abrindo. Aí eu falei, um de vocês vai cair. Quando ela pegou, caiu. Deus libertou uma irmã que estava em treva dentro da igreja. Ia ficar cega. As trevas pegou ela por baixo. Quando chegou no seio, o anjo apareceu para curar. Eu fui lá avisar. Né? Deus repreendeu um tumor dentro da cabeça de um tocador. Da Deus é amor. Tumor maligno. Tá? Ele tinha colocado sangue pelo nariz já. Está curado. Deus, ele libertou, excluiu um pastor da Deus é amor, né? O diácono Carlos, Deus excluiu, Deus revelou para mim aqui, eu excluí ele. Eu contei na igreja, ninguém quis acreditar, falou que eu comi muito, né? Deus revelou um obreiro morto espiritual, um caixão sem tampa em cima do altar. Eu fui lá avisar para ele, ele falou, fica entre nós, não sei se está vivo, tá? Então, olha, se eu for contar o que Deus já mostrou aqui, eu vou perder a conta. Deus mostrou pastores, presidente com o tempo vencido na igreja, não pode mais pregar na igreja, jubilou, tem que sair para o outro. Vai vendo para você ver. É muita coisa. Deus mostrou pastor na carne, que não tem nada de Deus, morto espiritual. Uma areia morridista levando os obreiros dele todinho. Eu estendia a mão, os obreiros saíam limpinhos de paletó e gravata. Deus mandou ele falar, não acreditaram em mim. Fizeram um pouco do profeta. Feliz é aquele que acreditou no profeta. Feliz é aquele que acreditou no profeta. Prenderam o profeta. Aquele rei ia para uma guerra. E tinha vários profetas ali. Não sei se era igual na sua igreja. E o rei ia para a guerra e falaram para ele que ele podia ir. É como se uma pessoa dissesse que Deus te ungiu sem Deus ter ungido você. Presta atenção para você ver. Aí o rei perguntou para os profetas o que eles achariam da guerra que ele ia. Os profetas disseram, rei, se você for para a guerra está ganha. Mas existia um profeta de Deus lá que não se embolava no meio deles. Porque ele só trabalhava com direção de Deus e não do rei. Aí o rei falou, bom, já que os meus profetas confirmou que eu vou para a guerra, eu vou perguntar então para o profeta de Deus para ver o que ele acha. Aí quando chegou lá, como Deus não é Deus de morto, e Deus sabe quando o vivo está morto, aí Deus olhou e viu o rei morto. Aí o profeta quando viu falou, olha rei, eu não sei o que te disseram lá, mas se você for para essa guerra e você voltar vivo de lá, o Deus eterno falou na minha boca. Olha, que o profeta já viu o rei morto. Aí o rei pegou, trocou de veste e foi para a guerra. Tentar confundir o inimigo. Morreu sem honra. Porque morreu com veste de soldado, quando não morreu com veste de rei. Covarde. Tentou escapar e morreu. Aí ele mandou prender o profeta da água e pão. Porque é assim que o profeta vive na terra. Todo mundo quer prender ele e o diabo usando o povo. Né? Porque faz milagre e eles não fazem. Então ele fica com dor de cotovelo. Aí sabe o que aconteceu? Voltou todo mundo da guerra, mas o rei não voltou. Porque o profeta de Deus falou que se ele voltasse da guerra vivo, Deus não falou na boca dele. Morreu. Eu não sei como é que está a sua igreja com seus profetas precisando de você, que tem uma enfermidade, uma paralisia. Você tem aí, quem sabe, um derrame na boca, né? Deus curou um homem com derrame na boca, nas caeiras. Né? Eu estive lá, Deus curou. Deus faz milagre. Agora eu queria saber de vocês, o que é que vocês têm para contar que Jesus está fazendo através de sua mão. Porque falar que Deus chamou é muito fácil. O duro é corresponder com Deus na hora da enfermidade. Então contar é fácil. Ler a Bíblia é fácil. Você lê que Jesus curou 10 leprosos. Jesus curou 10.
Deus leprou Miriam. Jesus curou o cego de Jericó, Deus cegou Saulo. Vai vendo para você ver como é que Deus trabalha. Deus trabalha em altas e baixas assim, ó. Ele tanto cura como quebra. Saulo era perseguidor, Deus cegou ele. Em compensação, curou o cego de Jericó de nascença. Jesus curou 10 leprosos, Deus leprou Miriam, do pé à cabeça. É brincadeira um negócio desse? Então é sério o negócio não é brincadeira. Então para você que quer brincar de missionário, achando que você está na igreja de Porto com a credencial, eu quero te dizer que você precisa de uma orientação espiritual do pastor presidente. Não aceite trabalho sem você ser profissional. Como é que você vai querer executar um trabalho que Deus não te mandou? Fala para mim. Aí quando você... Lá você vai ser obreiro. Mas quando você chegar numa igreja que o pastor está com um cajado igual Moisés na mão, ele não vai te receber como obreiro. Ele não vai te receber porque eu vi uma cena dessa numa igreja. Eu cheguei numa igreja que ia apresentar um pastor e um presbítero naquela igreja. E o pastor é homem de Deus. Ele deve estar me ouvindo agora. Aí eu fiquei escutando o pastor falar que ia apresentar. A igreja toda se preparou, né, para receber, né? Aí o pastor pegou lá e falou: irmãos, eu tenho um pastor, presta atenção para você ver. Eu tenho um pastor para me apresentar à igreja. E tenho um presbítero. O único problema que tem aí é que eu vou receber o pastor como membro e não como um pastor. E o presbítero também vou receber, não como presbítero, mas sim como membro. Aí o pastor vai e responde: então eu não quero, porque o senhor está rebaixando o meu cargo. Aí o outro respondeu: eu também não quero. Aí eu olhei e falei: não, mas o pastor está certo, sabe por quê? O pastor sendo homem de Deus, uma coluna maciça que encosta nas nuvens, que Deus usa, ele não pode colocar um homem que não é presbítero, executar um trabalho de presbítero. Ele está fazendo uma atrapalhada na igreja se ele fizer isso. Então o pastor não pode receber. Então se você na sua igreja executa um trabalho de presbítero e Deus não te chamou, porque a responsabilidade do presbítero é com os enfermos. Se a Bíblia fala, se tiver algum enfermo, chamar os presbíteros da igreja. Eles vão colocar a mão, os enfermos vai ser curado. Mas presbítero que Jesus chamou e capacitou. Não é presbítero que o homem gerou lá dentro, não. Porque quando você sair da sua igreja e for de outro ministério, o pastor não vai te receber como um presbítero. Porque Deus não te ungiu a presbitério. A verdade é essa. O negócio é muito sério, não é brincadeira. Na sua igreja, se você ficar lá, você vai ser o presbítero. Mas quando você sair de lá e for para outro lugar, você não vai ser recebido, porque o pastor vai orar para Deus confirmar o dom de cura que ele te deu para executar o cargo do presbitério. Tá? Pastor também é a mesma coisa. Ele vai orar para ver se vira uma coluna maciça que encosta nas nuvens. Não virando uma coluna maciça que encosta nas nuvens, Deus não chamou esse pastor para pastorear. E o pastor está certo não receber. Eu disse para ele: eu concordo com o senhor. E você sabe quem era esse pastor ungido? Pastor Ginilson de São Paulo, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus de Taboão da Serra. Parabéns, pastor, você é uma bênção. Você é uma bênção, pastor. Você entendeu? Então, o homem de Deus é homem de Deus. Não tem como enganar. Agora, tu também não pode colocar a mão na cabeça de ninguém falando em língua estranha. Por quê? Você está edificando só você, não está edificando os outros. Então, se já que você quer falar com o homem, peça permissão a Deus para você falar com os homens que estão na cadeira de roda. Peça permissão, Deus te dá o dom de profeta e você vai orar para curar os enfermos. Agora, o que você não pode executar é falar em língua estranha, colocar a mão na cabeça de ninguém, porque ninguém vai receber nada. Porque língua estranha significa só você próprio. Ninguém recebe nada. Agora, quando você está pregando, que você tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo recebe o Espírito Santo lá. Se alegra, porque tem o Espírito Santo também. Entra em comunhão. Só que ali também, lá no banco, ninguém vai entender nada, porque a pessoa vai receber o Espírito Santo e vai falar em língua estranha também. Agora, tendo o dom de interpretação de língua, nós vamos discernir a língua estranha que está no banco e a língua estranha que está no altar, para ver se Deus está repreendendo eles. Porque às vezes Deus está repreendendo em língua estranha e ninguém consegue interpretar. Pensa que Deus está usando. Deus está repreendendo em língua estranha. Exortando em língua estranha. Porque em língua estranha edifica a si próprio e não aos outros. Está aí, para você que fala língua estranha, a língua estranha é de Deus, tá? Não proibais falar em língua estranha, não pode ser proibido falar em língua estranha. Pode falar, só que tem uma coisa, é bom ter um intérprete na igreja para interpretar. E tudo feito com decência e ordem dentro da igreja, tá? Eu vejo pessoas falando em língua estranha, querem sair pôr a mão na cabeça dos outros. Não adianta nada, isso é besteira. Não adianta, vai ficar você não está fazendo nada para Deus ali. Agora, o profeta de Deus,
O profeta ungido de Deus e o pastor ungido, que vira uma coluna maciça no céu, ele sabe que quem fala em língua estranha edifica a si próprio e não aos outros. Por aí tem pastores por aí pregando no altar que só tem Espírito Santo. Eu conheço vários deles, eu estive lá e vi. Só tem o Espírito Santo, não é profeta. Não é profeta, porque não tem autoridade sobre o ouvido do surdo, do mudo e do paralítico. Porque existe coordenada, que eu acabei de dizer agora, você coloca a sua mão sobe sozinha e um homem de 80 quilos fica em pé, sem você precisar pôr a mão nele. Aí eu pergunto para você, sem essa ferramenta você consegue curar alguém na igreja? Você não consegue. A verdade é essa. Então as pessoas vivem iludido, né? Vivem iludido, pensando que com o Espírito Santo ele vai curar todo mundo. A Miriam ficou leprosa. Quem disse que ela se curava? Quem foi que falou que ela se curava? Se foi Deus que colocou a lepra. Jesus curou 10. Deus leprou 1. Jesus curou um cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença. Deus cegou Saulo. Você vai vendo que Deus trabalha de um jeito especial. Tudo a favor da salvação. A cegueira de Saulo foi a favor da salvação. A lepra de Miriam foi uma repreensão nela, para não tocar no ungido de Deus. Porque quem tem Espírito Santo vai tocar no ungido de Deus, se dá mal. Pastor presidente, que vira uma coluna, se você bater de frente, você vai se lascar. Deixa Deus, quando Deus manda falar com o pastor, eu vou falar quando Deus manda, tá? Eu falo quando Deus manda. Eu já falei com vários deles, presidente. Não sei porque que Deus me deixou desse tamanho. Mas quando Deus manda falar, eu falo e Deus faz. A verdade é essa. E se eu disser para o pastor, sai do altar, ele não sair, você pode contar os dias. Pode contar os dias. Pode contar. Se eu disser para Deus mandar falar para o pastor, ó, eu falei com o pastor para sair do altar. Mas não vou citar o nome dele. Eu falei com 4. Falei com uma missionária, com 3 pastores. Um era o presidente, Deus ia recolher. Depois eu falei com o outro pastor que estava no altar. Eu falei, ó, Deus não se agradou do que você fez. Peça perdão e saia do altar. Eu não vou sair não. Você não vai sair não. Aí Deus recolheu o que colocou ele lá. Aí Deus recolheu o que colocou ele lá, levou embora. Eu fui lá falar. Aí fui falar com a missionária também não acreditou em mim. O barco estava quebrado, não podia mais evangelizar. Precisava consertar o barco. Não quis consertar, viajou. Aí Deus mandou falar com o outro pastor. Aí eu falei para ele, olha, você fez uma coisa errada quando foi para São Paulo com a missionária, com a mulher do presbítero. Você fez uma coisa errada. Então é melhor você sair do altar e colocar outra pessoa no seu lugar. Ele, daqui eu não vou sair. Eu falei, você não vai não, né? Então tá bom. Aí Deus mandou o anjo da igreja ir lá tirar ele. Ele também não quis sair. Aí eu fui lá e falei para ele, ó, sua boca vai entortar. Será que entortou? Será que entortou? Aí o outro pastor, Deus mandou, também não vou citar o nome dele. Deus mandou dizer, olha, lá no seu sítio tem uma cobra muito grande debaixo das folhas de banana. Toda vez que você se troca e vai para a cidade, a cobra invade sua casa. Ela entra lá dentro. Bom, você já sabe o que é, não precisa eu falar mais nada, né? Quem é espiritual entende o que eu estou falando aqui. E toma muito cuidado com a seta espírita, porque ela cega. Tem crentes aí, não estão preparados, que